Olá pessoal, aqui eu vou aproveitar esse espaço para trazer algumas opiniões minhas sobre livros. Não espere nada profissional, nem nada, eu não sou um professor de literatura, nem nada assim. Eu só vou dar minhas opiniões básicas sobre os livros, né? É como se fosse um diário. Né? E pro primeiro vídeo eu queria muito fazer sobre um livro que eu considero meu favorito, pelo menos até o momento, é um dos que eu mais gostei, que é A Metamorfose do Franz Kafka. E assim, eu não li, vou ser franco com vocês, eu não li esse livro específico que eu comprei, eu recebi no final do ano passado. Eu li uma edição na escola, na biblioteca da escola. E assim, eu gostei muito do livro. Eu queria ter ele em mãos, eu ia reler ele, eu tinha começado, mas estava só no início ainda. E eu não terminei essa versão, então eu ainda vou ler depois, mas curtinho. E é isso. Bem, e do que se trata é A Metamorfose de Franz Kafka. E por que eu gostei tanto? Bem, o livro ele aborda a história que eu acho que muita gente deve conhecer já, mas que até virou meme, né, ultimamente, que é sobre o Gregor Samsa, que é um rapazinho ali que ele basicamente sustenta a família dele, né, sustenta mãe, pai e a irmã. E ele trabalha como caixeiro viajante, que é como se fosse os galegos, sabe, de hoje em dia, não sei se são aqueles vendedores que batem em porta, etc. E assim, um belo dia, um horrível dia, ele simplesmente acorda como na forma de um inseto gigante, asqueroso. E aí a vida dele vai tendo esse downfall, né? Tudo vai dando errado a partir daí. E é bem complicado, né? Porque ele vira esse bicho asqueroso, então ele não vai poder trabalhar, ele vai ficar o dia inteiro de cama, vai ficar o dia inteiro no quarto, e aí a família vai começar a viver só de algumas economias que eles tinham. Aí com o tempo eles vão começar a trabalhar, né? Eles vão começar a alugar um quarto do lado que vão vir senhores e etc. Mas eles vão percebendo que o Gregor está ali, ele não é mais como se fosse o Gregor, sabe? Ele se torna realmente só um bicho asqueroso e a meio que a família começa realmente a ignorar ele, a existência dele, né? Tem também a empregada que vai trabalhar, etc, etc. E assim, é um livro que é triste, se você for ver, porque ele termina realmente sem algum tipo de felicidade. E isso é um tipo de um espelho com a vida do próprio Franz Kafka, que é um, eu posso dizer que é um dos meus escritores favoritos, talvez. E o que acontece? O Franz Kafka, até onde eu estudei, né, ele vivia lá na República Tcheca, etc. Ou era alemão, eu não lembro, mas é natural de lá, esse livro é natural de lá. Aqui tá indexado como literatura alemã e tudo mais, mas enfim. A questão é que o Franz Kafka, ele basicamente teve uma vida de fracassos, sabe? Porque ninguém gostava dos escritos dele, inclusive esse livro, quando ele lançou. Basicamente, eu acho que, se eu não me engano, que não tinha a bancada lá. Ainda estavam todos os livros lá, ninguém tinha comprado, basicamente só ele que comprou a edição. E no tempo dele ele não fez sucesso. E se for ver, é bem complicado essa visão. E ele basicamente tinha aquela coisa, sabe? Aquele que é algo que vai ser conhecido por esse livro e outros autores como o Albert Camus e o Fyodor Dostoevsky, que também meio que são conhecidos, que é o absurdismo. Que é essa ideologia, essa filosofia de entender que a vida não faz sentido nenhum, que a gente só está existindo por quê? E porque o Franz Kafka, assim, ele tinha uma relação muito conturbada com a família, principalmente com o pai. Até cartas do pai que eu ainda não li. Eu li basicamente um resumo, que é uma, é uma carta que ele gostaria de se entregar ao pai, falando sobre a relação conturbada que eles tinham. O pai, ele meio que não gostava muito, assim, do filho, da forma como ele era, sabe? Porque o que ele queria fazer era se escrever, era esse lado, e a gente sabe muito bem como você seguir em carreiras criativas meio que nunca vão ser bem vistas, bem apoiadas. E o Franz, ele foi obrigado a trabalhar numa agência, eu acho, de direito, né? Ele seguia essa carreira de direito, que ele odiava, ele dizia que detestava o trabalho dele. E viver pra ele realmente não fazia sentido e era complicado.
E ele não fez muito sucesso em vida, ele nem lançou muita coisa em vida, ele escreveu bastante coisa, mas ele tinha muito essa vibe agridoce sobre tudo o que estava tendo o contexto da época, da vida dele, etc. Tanto que ele queria que o amigo dele, né, que ficou responsável pelos escritos dele, queimasse tudo. Né, e que inclusive ele negou e realmente lançou as coisas dele, do Franz, né, de qualquer forma. Ele é muito mais conhecido por novelas, escreveu mais novelas e contos e etc. Que realmente traçam essa vibe do absurdismo. Eu ainda não li de geral dos contos dele, tem alguns conhecidos, eu não vou conseguir lembrar de um agora, obviamente, mas a questão é que o Franz vai trazer sempre na literatura dele é isso, é o absurdismo, é essa visão de que, sabe, não tem lógica na vivência e assim vai. E talvez vai ser considerado pessimista e amargo por muitos, mas é algo que eu gosto, porque é meio que verdade, sabe? Tipo, e ainda mais você considerar a realidade que ele vivia, então. E, e assim, ele foi vítima de tuberculose, que eu quis dizer, né? Ele morreu disso. Não lembrava, eu achava, eu tinha certeza que era algum desses assim, mas enfim. Vou ler aqui basicamente a biografia que vem sobre o Kafka, aqui na orelha do livro. Franz Kafka nasceu em 3 de julho de 1883 na cidade de Praga, na República Tcheca. Tinha a literatura como hobby até se tornar membro da Escola de Praga, um movimento artístico do século XIX que mostrava interesse pelo realismo, com fortes traços de ironia. Em 1915 publicou o clássico A Metamorfose, que foi escrito em apenas 20 dias. Apesar da brevidade, Kafka conseguiu fazer de sua principal obra um verdadeiro clássico da literatura. Morreu em 3 de junho de 1924 na Áustria, vítima da tuberculose, doença que o acompanhou por quase 7 anos. Então, assim, não sei sobre a vida dele, mas eu recomendo vocês irem atrás, conhecer mais sobre os trabalhos dele, sobre a vida dele. Eu mesmo vou pesquisar mais e tal, porque é genial. Eu gosto muito do estilo dele, do estilo absurdo, do estilo surreal que ele traz nessas obras, para usar críticas para a própria sociedade em si, né? Eu tô E tem outro livro dele que eu comprei, que é O Processo, que em breve talvez eu vou trazer um vídeo. Eu tenho que terminar primeiro o livro para poder saber falar. Eu sei mais ou menos o que é, mas eu não vou trazer aqui agora, né? Obviamente, para não falar merda. E voltando à metamorfose. Então ele vai ser esse conto sobre como a gente tem essa sociedade que, basicamente, se você não tem um grande emprego, ou se você talvez não é o que todo mundo espera que você seja, você talvez vai ser considerado como nada, como um inseto. Porque assim, nessa história, o Gregor, quando ele se transforma nesse inseto, a família inicialmente até que lida um pouco com isso e tal, mas no final, aos poucos, eles vão considerando, isso aqui não é nosso irmão, né? O nosso irmão era aquela pessoa, isso aqui é um inseto, um bicho asqueroso. E e aí é muito triste que o pai, se não me engano, ele joga uma maçã e aí ela começa a apodrecer no próprio Sansa, no Gregor. E vai apodrecendo, ele vai aos poucos ficando sempre deitado, não vai levantar mais ali do chão, naquele quarto empoeirado, sujo que ele vive. E ele vai morrer assim, sabe? É muito triste a ideia. E dá pra perceber muito que era algo mais extremo, algo mais agressivo, que o Kafka queria falar sobre a própria vida dele, a relação com a família e com a própria sociedade em si. Eu vou deixar aqui na descrição alguns links de alguns vídeos sobre o livro, para vocês verem pessoas realmente profissionais falando sobre o assunto. Mas aqui foi só a minha opinião sobre, e é o meu livro favorito, sim. Eu gosto muito desse estilo. Eu sou mais fã, talvez, de fantasia e um pouco de ação e eu acho que mais coisas que envolvem fantasia, ação e esse tema absurdo. Inclusive, outro livro que eu gosto muito, que tem um pouco disso, que é Clube da Luta, o livro, né? O filme também é muito bom, mas enfim.
Em breve eu trago também. Então, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Esse foi o primeiro vídeo que eu faço aqui e tal. É só um desabafo sobre um livro que eu gosto muito e em breve vão ter mais. Então, espero que vocês tenham curtido e até mais.